Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E no quadro Mente em Foco desta terça-feira, nós vamos falar sobre luto, que pode ser representado não apenas nos momentos da morte, mas também como perda de trabalho e término de relacionamento. Mais uma vez, nós recebemos a psicóloga Raquel Ricciardi para falar um pouco sobre esse assunto conosco. Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada a você. Bom, vamos então falar sobre o luto, porque as pessoas elas têm uma ideia de que o luto ele pode ser representado apenas nos momentos de morte, na perda de um bichinho, de um ente querido, mas o luto também é mais do que isso. Fala um pouco pra gente sobre o que é o luto e em quais situações ele pode ser representado. Tudo bem? Então vamos lá. O luto, ele é um processo de uma adaptação que quando a gente perde algo ou alguém. Então, não significa só o luto pela morte de um ente querido, mas é um rompimento também com algumas coisas ou algumas pessoas que a gente estava convivendo e se rompeu, né? Todo mundo acaba passando por um luto. Bom, você falando isso me lembra um pouco da saudade. Qual que é a diferença entre luto e saudade? O luto é uma saudade mais exacerbada? O que acaba sendo? Não, a diferença do luto e da saudade é a intensidade das emoções e o tempo, né? O luto ele é mais intenso no que a gente sente, na tristeza, na dor, na raiva, na culpa, e por um período mais longo. A saudade não. Ela é um sentimento um pouco mais momentâneo e por um prazo, né, pequeno. Os sentimentos são mais leves. Você trouxe um livro aí pra gente, eu vou até pedir sua licença. Trouxe. Por favor, Clélio, dá um foco pra gente aqui na câmera número 1. Você trouxe um livro que inclusive é uma das bases no estudo sobre o luto, que é da Elizabeth Kübler-Ross, sobre a morte e o morrer. Sim, essa doutora Elizabeth, ela Sim. trabalhou com pacientes terminais durante muitos anos. E ela teve contato, né, com os pacientes terminais e com as famílias dos pacientes muitos anos. Uhum. E ela percebeu que todo luto sofre cinco fases. O luto tem 5 fases. Uhum. E ela nomeou essas fases, né? Então, o que são essas fases? A primeira é a negação, onde a pessoa ela fala, não, isso não aconteceu, né? Isso não é verdade. É o famoso a ficha ainda não caiu. Isso, exatamente. Então ela passa por um período nessa negação. Certo. Depois vem a raiva, onde ela fica com raiva, começa a questionar, mas por que Deus fez isso comigo? Por que tinha que ser comigo? Por que não foi com outro? Passa por um processo da raiva. Depois vem o que a gente chama de barganha. É quando ele começa a questionar Deus, fazer trocas. Mas se isso não acontecer, daqui pra frente a minha vida vai ser diferente. Ou às vezes ela tá com um ente querido na beira da morte. Então fala, se ele viver, faz promessas. Então essa parte da barganha. Aí depois vem a depressão, onde a pessoa fala, olha, então já que morreu, eu não quero saber mais nada da minha vida, eu não tenho interesse em nada, ela acaba se afundando mesmo. E depois, o último é a aceitação, que não é que a pessoa não está mais em depressão, mas o que ela fala? Ó, não tem mais jeito mesmo, então vou ter que viver assim. Ela ainda está em momentos de tristeza, mas agora ela aceita, ela entende que a pessoa se foi, ou que aquele trabalho terminou, ou que aquele relacionamento também terminou e aceita. Sim. Eu até gosto um pouco desse assunto, é até estranho falar isso, mas eu conheço um pouco desse assunto porque eu estudei isso até no período de faculdade, falando sobre a questão da morte e do morrer. Esse próprio livro da Elizabeth Kübler-Ross, ele fala sobre morte e morrer, que acaba sendo o momento mais forte de luto, vamos dizer assim. O luto ainda é um tabu? Aceitar discutir sobre luto
é um tabu? A gente sempre fala toda semana que as pessoas estão perdendo preconceito, inclusive para tratar de determinados temas, mas as pessoas, elas parece que não se permitem sentir o luto, né? É que a dor do outro, ela tende a nos incomodar, por a gente saber não saber o que fazer com a dor do outro. Então a gente chega para você, aquela pessoa que acabou de perder um ente querido, né, um marido, um pai, uma mãe, não sofre não, isso vai passar, isso é o melhor para ele. Então as pessoas elas não dão conta de ver o luto do outro. Então elas acabam que a pessoa não vivencia o luto, mas o luto ele tem que ser vivenciado, porque se você não vive, não passa por ele, você acaba vivendo a sua vida em luto, né? Então o luto a gente tem que deixar, a pessoa ela tem que gritar naquele momento, ela tem que chorar. Não adianta você falar para elas, né? Foi melhor, para ela não foi o melhor, porque o sofrimento, por a gente não saber o que fazer do outro, incomoda, a gente fica aflito, né? Então a gente tem que deixar, a pessoa ela tem que viver o luto, ela tem que passar, e essas fases, a doutora Elizabeth falava que não é todo mundo que passa pelas essas 5 fases, tem gente que vai da negação para depressão, tem gente que já vai da raiva, pula para aceitação, tem gente que volta fases, tá aceitando e de repente volta a negar de novo. Cada um é cada um tem seu processo, mas o luto ele tem que ser vivenciado. Nós vamos partir para as perguntas. Eu queria muito agradecer mais uma vez a você que participou conosco. Os números estão aí embaixo, é o 35517458 e o 988337458 e também o nosso Facebook, você pode mandar a pergunta inbox para a gente pelo facebook.com/tvsul. Você falou agora dessa questão das passagens de uma fase para outra. A gente recebeu uma pergunta aqui do Cairo, do bairro Bela Vista. Muito obrigado, Cairo, pela pergunta. Ele diz o seguinte: perdi meu pai recentemente e minha mãe adoeceu nos últimos meses, parecendo que sentiu a morte dele. Isso pode ser uma assimilação ruim do período da morte, do período de luto? Ela está passando pelas... Não, Cairo, né? O Cairo, isso. Primeiro, muito obrigada pela participação. O Cairo, a sua mãe, ela tá nas fases da vivência do luto. Pelo que você me descreveu, ela tá na fase da depressão. Ela tem que passar por isso, porque se não passa, se ela não vivencia, se vocês ficam querendo tirá-la antes do que ela está pronta para sair, para passar pelas fases, ela não vai conseguir tocar a vida dela uma hora. Então, tenha um pouco de paciência, esteja do lado, esteja sempre confortando, esteja sempre ali com ela, mas respeite um pouco a dor, respeite o tempo dela é diferente do seu, que é diferente de outra pessoa da família, né? Porque assim, com a perda, principalmente de um marido, né? O marido perde a esposa quando vive um casamento muito longo, eles têm que aprender a viver de novo, têm que aprender a viver sem a presença, aprender a viver, a fazer as atividades sem a outra pessoa, né? Sem a presença dela, sem o acordar. Então, é muito difícil, né? Tem que ter paciência para ela ir aprendendo a assimilar todas essas perdas. O luto adoece? Ele faz as pessoas ficarem doentes ou são sinais da depressão? Não, ele adoece, né? Porque você tem muita tristeza, tem um sentimento de culpa, a pessoa cai mesmo, ela fica mal, ela perde o interesse pela vida, porque assim, todos ao redor a vida continua os carros passando na rua, lançamentos de programa novos, a vida continua de todo mundo e daquela pessoa a sensação que ela tem é que a vida dela parou, e isso dá uma angústia também, né, que a vida de todo mundo toca e é só a sua que não. Então a pessoa ela entra numa fase depressiva assim, mas passa. O luto, a tendência se você viver, não querer pular, não querer, ele passa. Fica certo. Saudade depois. Uma outra pergunta aqui também de um rapaz, pediu para não ser identificado, muitos homens participando conosco, ainda bem, muito bom, muito obrigado. Ele mandou aqui, e aí já entra nos outros tipos de luto, que não são só por morte. Ele manda aqui: eu tinha um amigo muito próximo, fomos amigos por 6 anos. Recentemente descobri uma traição grave da minha confiança e sofri muito depois que terminamos a nossa amizade. Você falou um pouco sobre isso. Isso é saudade? É perda de confiança em mim mesmo? Aqui também é luto, né?
É um luto. Assim, se você está há um longo período sofrendo com essa separação, né, dessa amizade, é um luto. A saudade, você sofre, mas passa. Fica aquela coisa, sofre, mas ao mesmo tempo é gostoso, tem lembranças boas, já tem uma aceitação. Agora o luto não, você fica sofrendo ainda, né? Os sentimentos, né, o que você sofre, demora um pouco mais. O luto ele pode se apresentar também. Eu queria que você desse os outros exemplos, inclusive. Perda de trabalho, término de relacionamento. Olha, por exemplo, aquela pessoa que trabalha numa empresa há muitos anos, ela sai da empresa, é um luto. Ela vai ter que aprender a viver em outro lugar, ela vai ter que aceitar que ela não trabalha mais lá, vai ter a saudade de algumas pessoas, vai ter que aprender a fazer um novo cotidiano na vida dela, porque ela acordava, ela ia para aquele trabalho, ela pegava aquele caminho. Então, é toda uma nova vida que ela vai ter que aprender. É um luto. Término de relacionamento, término de casamento, de amizade, né? Isso tudo a gente passa, é um luto. Mudança de cidade. Porque você perde amigos, perde tudo, né? Eu queria que você falasse, o luto, eu acho que tanto quanto os outros problemas que nós abordamos nos outros programas, é uma coisa muito pessoal, mas parece que o luto tem uma coisa assim que cada um consegue assimilar o luto de um jeito diferente demais. E como você falou agora na pergunta do Cairo, o luto ele pode durar um pouquinho, mas cada um pode ter uma fase muito longa de luto. As pessoas elas têm que buscar saídas para o luto. Muitos acabam entrando em vários problemas, a gente sabe. Elas tentam se evadir em álcool, em outras coisas. O luto ele tem uma evasão, você consegue sair do luto ou ele tem que ser vivido todas as etapas ou de acordo com o que a pessoa vive? Não, tem saída sim, mas o que acontece quando as pessoas se perdem? Quando perdem alguém, assim, o que a gente fala? Por isso que o ritual da morte é tão importante. É importante aquele ritual, vamos falar da morte de um ente, né? Da morte concreta mesmo. Porque as pessoas vão lá, elas simbolizam a morte. É por isso que tem o velório é importante, porque ali ela concretiza aquela dor ao que está acontecendo, né? E o que é importante também, não medicar muito no luto, porque a pessoa ela precisa sentir as fases, ela precisa aprender sozinha a viver sem, ela precisa aprender sozinha a acordar, não estar mais ali. O luto ele ajuda a maturidade da pessoa? Em algumas fases? Sim. Ela aprende a viver muito. Uma dificuldade naquele momento? Exemplo, um filho que perde os pais muito cedo, ele cresce, leva uma maturidade ali, porque ele, de repente ele tinha o pai e a mãe, de repente ele não tem mais nada, ele tem que viver por ele tem que aprender a fazer várias coisas. A mulher também, que é casada há muito tempo, dos casamentos mais antigos, onde o marido que faz tudo, o marido que leva, que busca, que vai no banco, de repente quando a mulher que é totalmente dependente perde o marido, se vê sem chão, mas ao mesmo tempo ela cresce pessoalmente demais, porque ela começa a seguir por ela mesma, né? Uhum. Até mesmo na própria perda de trabalho, né? Também, às vezes você está muito acomodado ali, é um rompimento, é ruim, mas ao mesmo tempo, esse rompimento ele foi importante, porque vai fazer você dar novos passos, sair da sua zona de conforto. Pois é, então o luto é muito ruim, né, naquele momento, mas depois ele acaba sendo um grande aprendizado para todo mundo. Raquel Ricciardi, psicóloga, falando conosco no quadro Mente em Foco sobre o luto. Raquel, surpreenda-me. Qual assunto que nós vamos abordar na próxima semana? Então, eu tenho recebido muitas perguntas, né, no meu Instagram sobre ansiedade. Então, é um tema bem complexo também, que eu vou falar um pouco disso na semana que vem, do transtorno de ansiedade. Então vamos falar sobre transtorno de ansiedade na próxima semana. Você já pode, por favor, participe, mande suas perguntas para nós pelo WhatsApp, o 988-337458. O telefone também aparece aí na sua tela, o 3551-7458. E pelo nosso Facebook, o facebook.com/tvsul. A gente, se eu não me engano, a gente chegou a comentar uma vez sobre ansiedade, mas
que tem sido a principal dúvida sobre a ansiedade das pessoas? Como fazer para ser menos ansioso? Como viver o dia a dia? Né? Como controlar a ansiedade em algumas circunstâncias da vida? Esses questionamentos, porque a pessoa sofre bastante. Quem quiser também, pode mandar a mensagem para você no seu Instagram, né? Pode mandar no meu Instagram ou no meu Facebook, que é PsiRaquelR. PsiRaquelR, @PsiRaquelR, pode procurar lá. Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Um assunto bem diferente para nós tratarmos e que a gente quebra o tabu comentando sobre isso com você, porque não são só essas pessoas que mandaram perguntas que sofrem com isso. Muita gente, inclusive muitos que estão em casa, com certeza sofrem desse problema.